Bem-vindos, viajantes do tempo, à minha morada de memórias. Sou o guardião silencioso das narrativas que reverberam pelas paredes gastas, pelos camarins repletos de sonhos e pelas poltronas que testemunharam o palpitar das emoções humanas. Caminhem comigo, queridos espectadores, por entre os vestígios de uma era onde o espetáculo era o coração pulsante da cidade. Aqui, onde o passado se encontra com o presente, as paredes ecoam com as vozes de artistas imortais e aplausos que ainda ressoam na eternidade. Neste palco de madeira envelhecida, testemunhei os mais grandiosos espetáculos, os sussurros dos amantes clandestinos e as lágrimas dos que encontraram consolo na arte. Desde 1957, fui o confidente de histórias que moldaram a alma desta cidade. Mas engana-se quem pensa que o teatro em Canela iniciou neste período. Muito antes da minha existência, lá pelos anos 20, o Campestre Canela já era o palco de muitos outros espaços e artistas, inclusive escolas e casas, ou melhor, centros comunitários. O pequeno povoado já tinha um projeto para a futura estação de trem. Teatro em Canela, ele acompanha a nossa trajetória desde sempre. Por que eu digo desde sempre? Porque se nós formos olhar no nosso passado, lá nos idos de 1913, 1920, 1930, nós vamos encontrar vários aspectos e elementos da nossa história que nos remete ao teatro. Inicialmente, podemos citar o professor Carlos Wortmann, que foi pioneiro na educação do nosso município, com a escola iniciando em 1913, aonde ele, em suas metodologias de ensino, já utilizava o teatro como elemento educacional. Então a gente percebe a forte influência que o teatro vai se criando na nossa comunidade embrionária. Seguido, quando surge a vila de Canela, do Campestre Canela, aqui na região central, nós tínhamos o Hotel Feltz, que era de propriedade do Henrique Feltz. E neste hotel nós já tínhamos, além de outras atividades culturais, a encenação de peças teatrais. Era um hotel que servia de palco para a música, para o teatro, para o canto, para as celebrações religiosas, porque nós não tínhamos outra referência ainda na vila. E assim vai se multiplicando. No Caracol, com os hotéis e pensões de veranistas, lá nós já encontramos a presença do teatro, como a exemplo do Hotel Girsch, que tinha lá nos anos de 20, de 30, atividades teatrais de boneco, com marionetes, teatro de boneco. Isso nos faz com que a gente faça um paralelo entre o passado e o presente. Nós tivemos num passado muito recente o Festival de Bonecos na cidade, Internacional de Bonecos. E lá naquela época, nos anos 30, nós tínhamos os teatros nas pensões e hotéis de veraneio. Mas a presença do teatro se expande quando o professor Silvio Hoffmann chega em Canela em 1928. Ele também traz, junto com a sua família, que ele veio de Bom Jesus para Canela, ele traz o teatro. Nós vamos encontrar também a família Selba, Pedro Carlos Selba e a dona Amália, também com seus familiares, apresentando e fazendo peças teatrais na nossa comunidade. Isso nós estamos na década de 20, na década de 30. Nós vamos encontrar também outras referências, a família Ramos Pacheco, o professor Valdomiro Ramos Pacheco, o Colégio Pátria. E aí nós vamos encontrar a professora Frida Hack, nós vamos Eduardo Gans, todos ligados ao magistério e que utilizavam nas suas metodologias o teatro. Então isso faz com que a nossa origem como sociedade, como grupos
culturais na nossa cidade, o teatro vem se fazendo presente. É importante destacar também que não somente nestes momentos de veraneio, nas casas, hotéis, pensões, mas também na comunidade religiosa. Nós vamos ter aí o professor Silvio Hoffmann, quando traz a comunidade luterana para Canela. Nós vamos ter a presença dos religiosos católicos aqui na cidade, que faziam inclusive no salão paroquial, no antigo salão paroquial da comunidade, as tardes de shows de calouros, animados até pelo professor Elzaide Ramos, e aí muitas outras atividades ligadas ao teatro. Canela, como todos sabem, e muitos divulgam, que tem uma relação muito grande a sua história com a própria história, a história do teatro com a história de Canela. Na verdade, isso já se deu assim há muitos anos, uma vez que já na década de 30, 40, se falava muito em teatro. E existia mesmo sem ter um palco, sem ter uma casa de espetáculos, enfim, dá para se notar isso, por exemplo, na história do cinema. Era um cinema mudo, na época, na década de 30, 30 e poucos, e durante a sessão de cinema, quando passavam o filme mudo, existia alguém tocando algum instrumento para ir entretendo o público e tendo algum som. Da mesma forma, quando existia conforme o tipo de filme, se era um filme de aventura, um exemplo, filme de Tarzan, ou algum filme assim com o cenário da África, enfim, eles decoravam o salão, a entrada, a frente do cinema, decorava com árvores, com folhagens e tudo mais, para dar um ar, um aspecto assim de selva, de floresta, e o público já ia entrando no clima até chegar ao início do filme. Canela já teve uma escola de teatro também. Foi a Escola Juraci Camargo, fundada e dirigida pelo médico e ator Esmeraldo Mendes Pereira. A escola existiu por 5 anos. O grupo canelense excursionou por diversas cidades do estado e inclusive Santa Catarina. Nos espetáculos eram cobrados ingressos e toda a renda reverteu para a construção da escola cenecista. Muitos anos se passaram até a chegada do Festival de Teatro de Canela em 1987. O movimento teatral só aflorou cada vez mais por aqui. Com autoestima não se brinca. Para falar em Festival de Teatro de Canela, precisamos antes nos fixar em algumas ações que deram oportunidade para que esse festival acontecesse. Em 1985, um grupo de professores de Canela, professores estaduais, municipais, de escolas particulares, de todos os níveis, se reuniram sob o comando do psiquiatra infantil Salvador Célia, que era um grande amigo de Canela. Ele fazia o que podia para Canela ter uma atuação bem importante, cultural e também na área médica, né? Mas o Salvador, então, comandando esse grupo de professores, nós estudamos o fracasso escolar. Por que tantos alunos eram reprovados e até mesmo porque eram evadidos da escola. Então, um grande trabalho foi feito com pesquisas, estatísticas, relatórios, e esgotamos o assunto fracasso escolar, dando algumas
sugestões para melhoria. E aí, então, esgotado o assunto do fracasso, passamos para o sucesso escolar. Trabalhamos também um tempo com o sucesso, e o Salvador, vendo toda essa atividade de magistério, ele achou que seria interessante trazer o grupo de teatro Aurora da Minha Vida. O grupo era Teatro Vivo, de Porto Alegre. E a Aurora da Minha Vida era um espetáculo de Naum Alves, o autor. E esse espetáculo aconteceu na Escola Cenecista. Eu, por acaso, era diretora na época, né? E foi realmente muito bem aceito pela comunidade. Nós tivemos cerca de 400 pessoas dentro do Salão Nobre lá da Escola Cenecista. Claro que as condições não eram ótimas, eram péssimas, mas aconteceu e foi realmente um sucesso. Já no ano seguinte, Salvador pensou em outra peça, mas então foi aqui no teatro, que na época era Cine Marabá. Aconteceu aqui nesse palco Peer Gynt, também com o Teatro Vivo. E foi um sucesso, a comunidade participou, compareceu. Depois disso, reunidos, né, esse nosso grupo, reunidos, o Salvador lançou um desafio. Vamos fazer em Canela um festival de teatro de Canela. Ficamos meio apavorados, porque um festival de teatro, não tínhamos teatro, não tínhamos verba, não tínhamos atores, não tínhamos locais. Como? Onde? Mas o Salvador Célia insistiu. Reunimos um grupo da comunidade, de pessoas influentes, e acharam uma ótima ideia. E fomos, então, ao secretário de Cultura de Porto Alegre, que também aceitou a ideia, achou ótima, e nos encaminhou para o departamento, não era Secretaria de Cultura, desculpe, era Secretaria de Educação. O Estado não tinha Secretaria de Cultura, mas o secretário de Educação nos passou para o CODEC, que era o Departamento de Cultura do Estado, cujo coordenador era o professor Appel. O professor Appel não deu outra, abraçou a ideia, conseguiu as pessoas técnicas para trabalhar conosco, conseguiu verba, que seria, no caso, mais importante, né? E o festival, então, estava para acontecer, um ano antes. Mas espaço. Isso aqui era um cinema. Então, reunidos um grupo da comunidade de empresários, resolveram fazer a reforma deste teatro. E foi feita. Foram cuidadas as cadeiras, colocadas de forma mais adequada, foi feito este palco, e cortinas novas. Muito bem. Então, tudo pronto. Os homens encasacados, engravatados para o lançamento, porque nós fazíamos no palco uma mesa para fazer a abertura do festival. Não era assim, né, chegar e apresentar. Tinha aquela mesa aqui enorme, né, com as autoridades e tal. Mas, minutos antes de realmente a cortina abrir, veio a notícia que a cortina tinha caído. E agora, quem tinha trabalhado com isso não estava mais aqui. Mas conseguiram, buscaram as pessoas, tal, um pouquinho atrasou, mas foi tudo para o lugar, e fizemos, e começou, e abriu, e foi aquela abertura. Eu lembro que eu, emocionada, ali no palco, na mesa, me corria as lágrimas, porque foi realmente muita emoção naquele dia. Aquele dia, aquela noite, né, porque foi uma noite, foi realmente um fato extraordinário para nós.
E naquele então, lançado esse primeiro festival, nós tivemos 13 grupos de Canela, 13 grupos amadores da cidade de Canela, porque havia então programada uma fase amadora com os grupos de Canela e depois uma fase profissional com grupos de fora, com grupos profissionais mesmo. Então, tivemos a fase comunitária, com 13 grupos, sendo que para essa fase nós tínhamos um júri que fazia avaliação das peças em todos os seus aspectos. O júri era composto por 5 pessoas, 3 delas eram profissionais de teatro e 2 delas eram pessoas da comunidade interessadas ou que gostavam disso. Lembro bem que nesse primeiro festival, a pessoa de Canela foi o Dr. Esmeraldo Mendes Pereira, que antigamente já tinha tido um grupo de teatro em Canela, e Nancy Medeiros, que era uma artista de artes em Canela, né? E então o festival aconteceu. Os grupos profissionais vieram grupos de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Uruguai, e foi uma coisa fora de série. Eu tive certeza de que este festival era diferente de tudo que podia haver até então, porque na abertura o professor Appel agradeceu com toda a humildade, com todo o carinho, os técnicos que haviam trabalhado para que esse festival acontecesse. Agradeceu os marceneiros, o pessoal da prefeitura, os varredores, que estavam sentados no fundo do teatro num grupo. Então, isso foi uma coisa extraordinária, uma coisa que emocionou a toda a comunidade. Então, este primeiro festival, sucesso total. Professor Appel, em uma reunião de secretários de cultura do Estado, contou a experiência de Canela e foi considerado o maior evento cultural do Brasil nesta época. Então, foi realmente uma coisa fantástica, né? E aí aconteceu o segundo, o terceiro festival, e daí por diante fomos sempre trabalhando. E nós coordenávamos, eu coordenava os grupos comunitários. Nós tínhamos reuniões semanais, porque eram definidas o tempo que poderiam apresentar, o que era importante que se desse uma ajuda de custo para os grupos, porque eles tinham uma dificuldade, né? Mas nós não tínhamos verba, nós não tínhamos dinheiro. Então, nós criamos essa oportunidade. Sempre tinha um ingresso à venda. O grupo vendia um número X de ingressos e aquele dinheiro era deles. Então, essa foi a forma que nós achamos de ajustar uma ajuda de custo para os grupos. Se eles vendessem 100 ingressos, todo o dinheiro do ingresso era para eles, para ajudar nos custos da formação do trabalho, né? Então, infelizmente, com o tempo, as coisas mudaram, os objetivos eram outros, as dificuldades financeiras foram acontecendo e o Festival de Teatro de Canela se foi. Falando agora antes do Festival de Teatro, a Glenda assistiu uma apresentação do Grupo Cailá. Nós éramos um grupo de 5 casais com os nossos filhos e a gente queria passar um pouquinho, aquele pouquinho de arte que a gente tinha para nossos filhos, para ver se incentivava eles. E nós nos apresentávamos em colégios e nós fomos até na rádio, fazer uma radionovela, e nos apresentamos antes do... Teve um acontecimento... uma vez nós fizemos uma serenata para o Fernando Henrique Cardoso.
Isso aí tem fotografia também. Mas a Glenda, quando viu nós nos apresentar, ela tinha que os festivais da Cenecista, então, naquela época, era a época de São João, a Glenda disse, mas vocês montam uma peça especificamente para isso, porque a Rose, a esposa do Assis, ela pegava um tema, criava as fantasias nossas e nós nos apresentávamos com um roteiro já pré-estabelecido. E a Glenda gostou tanto daquilo, né? E quando nos convidou para ir lá fazer uma apresentação só para eles. Então a gente foi lá, né? Mas era uma coisa bem à vontade, assim, nós interagia com a turma, o Assis e eu tocava gaita e violão no meio do pessoal, como uma vez aqui no festival também nós fizemos do Tolão. Mas o festival daí então do teatro nos convidou e as nossas mulheres capricharam nas fantasias, foi muito bonito, era a bruxinha que era boa, você deve saber o nome da Maria Clara Machado, isso aí, fantástico. Só que assim, uns 15 dias antes da peça, deu o nervoso no Eliseu, no falecido Eliseu, e ele era o ator principal, e eu tive que substituir ele, porque não tinha outro que conhecia, eu acompanhava tudo, e nós fazíamos fundo musical, e aí eu assisto. Aí eu entrei e acabamos, só que não é fácil, eu lembro que eu tinha 17 frases na entrada, em cena, eu sei que eu reduzi para 2 ou 3, procurei resumir tudo em 2, 3 frases, porque não ia dar para... Mas nós fizemos, a gente fez o máximo, só que nós não era nem amador, mas eu acho que quem venceu foi muito válido, só em participar, né? Liz, naquela época, não sei se tu estava junto lá, mas que coisa linda que era, houve apresentação até de peças clássicas, né? Muito, muito. Pena que tudo tem uma fase, não adianta na vida da gente, né? Mas era muito bom. Era uma agitação muito boa em todos os sentidos. É o que eu tenho a dizer. A fase amadora era incrível de se ver, os espetáculos, a criação. E foi um aprendizado, inclusive, para mim, porque vinha espetáculos de fora e eu me arrisquei a dirigir. Uma turma da escola não tinha, porque os professores de arte é que davam uma assessoria, um apoio para os alunos. E tinha uma turma de 5ª ou 6ª série, pequeninos, que não tinham quem os ajudasse. Aí eu me ofereci e fizemos o espetáculo O Nariz. Foi meio de última hora, porque eles não ficaram procurando e a professora não pôde ajudá-los por questões pessoais. E como fazer o cenário? Veio a ideia de que os próprios alunos fossem um cenário. Foi incrível, gente, foi incrível vendo aquelas crianças. Um era o cabide, onde o dentista pendurava o seu guarda-pó, o seu jaleco. Precisavam uma cama, os alunos fizeram a cabeceira da cama, falando assim, não expressa a maravilha que foi esse teatro, essa experiência com aquelas crianças tão pequenas e tão criativas. E o que tem a dizer que o Festival de Teatro, enquanto durou, infelizmente não durou até hoje, o Festival da Criatividade da Cenecista foi determinante para essa maravilha que foi os espetáculos oriundos dos momentos de criatividade, passando por Festival da Criatividade e indo ao maravilhoso Festival de Teatro de Canela. Ah, que orgulho! Canela era um polo cultural potente e visionário. Uma cidade do interior que chamava atenção pelo seu movimento cultural. E como se não bastasse, também fomos invadidos pela magia do teatro de bonecos em Canela. 30 décadas, querido. Pois é. Não. Não? 30 anos. 30 décadas. Sim, 30 anos daquele festival que arrebatava corações da comunidade inteira. Que loucura, né, cara? Pois é, chefe. Sim. Os bonecos eram muito mais que brinquedos de madeira e pano. Claro. Eles eram cheios de histórias, mensageiros de emoção,
Eram umas criaturas encantadas que ganhavam vida com o simples movimento da mão. Que tempo bom, né, Carlão? Sim, tu lembra, cara, que nesse mesmo palco eles dançavam, giravam, contavam pra gente contos de fadas, aventuras épicas. Ah, isso eu lembro. Lembra? Transportava todo mundo aí pro reino da fantasia e da imaginação. Cara, Nossa era uma Senhora, loucura. Demais. Claro, eu não me esqueço. E que festivais eram aqueles? Mas Sim. Deus o livre! Artistas de todo canto se banjavam para cá, trazendo com eles seus tesouros de madeira, de pano, suas criações para lá de especial, únicas e maravilhosas. Verdade, tu lembra que juntos, eles e nós, a gente fazia um espetáculo, cara, de proporções absurdamente mágicas. Era gigante. Sim, eu, inclusive, tu não vai acreditar, Libório. Me conta. Opa, me dei aqui a mão. Tu não vai acreditar, Libório. Por muitos anos, eu fui o apresentador do festival, cara. Deus, eu te Que honra! assistia, era bom demais. Sim. E falando nisso, Carlão, Sim. tu casou? Não. Tu formou uma família bonequeira, construiu teu próprio rancho? Ou foi morar num baú feito exclusivamente pra Não, ti? querido, é o seguinte. Continuo morando ali na cidade do lado, Gramado, apresentando pelo mundo afora, mas o meu coração ficou aqui, entre a igreja e a Praça João Correia. Ah, Tu lembra? Lembro. Sim. Que falta dos desfiles no sábado, Verdade. onde visitante, boneco, bonequeiro, comunidade vinham lá da igreja com o toque da banda marcial do Neuza Mari Pacheco, vinha até aqui na praça com seus mascotes, um mais faceiro que o outro, colorindo ainda mais a cidade. Verdade, querido. Que loucura. E os festenecos, cara, tu lembra? Uma loucura, o pessoal saía de lá. Deixa assim. É melhor deixar. Era bom, né, cara? Médio em cruz. Pois olha, eu não era muito do cesteneco. Verdade, tu não aparecia. É a idade, sabe como é que é, né? Eu me agradava mais das oficinas, dos bate-papo, as funções descentralizadas, tu lembra? Tinha apresentação nas escolas, ali no Oásis Santa Ana. Sim, claro que me lembro, cara. Até no presídio eu fui. Mas te deixaram sair? Claro, cara, sou ficha limpa. O negócio meu é levar riso a todas as pessoas, cara. O boneco é isso. Uma verdadeira preensão de alegria e felicidade. Ah, e que falta daquelas montagens terminavam de madrugada, das noites de abertura, das cortinas se abrindo e mostrando o mundo velho cheio de alegria. Verdade, amigo. Que saudade boa. Ei. Quem sabe um dia, Pois sob é. nova direção, Se Deus quiser. novos holofotes, o Bonecos ressurja Eita, que e belo alegrará o coração de um monte de gente de novo. Ai, com certeza. Que belo sonho, Carlão. Por enquanto, vamos guardando nossas lembranças com carinho, empolgados. Uma barbaridade pelo dia em que vamos poder, mais uma vez, entrar em cena debaixo dos aplausos Meu Deus, e desse céu velho Oh. lindo estrelado. Ai, Deus o livre. vai ser uma loucura. Vai. com Cara, certeza. não vejo a hora disso. Mas enquanto isso, vamos ali. Vamos. Vamos conversar com os outros amigos. Mas agora as cortinas estão fechadas. O silêncio reina onde antes havia risadas e aplausos. Os bonecos repousam em suas caixas, esperando pacientemente pelo toque de um mestre para trazê-los de volta à vida. Os atores em Canela seguem suas vidas. Alguns mudaram de profissão. Outros tentam manter acesa a chama pulsante dessa arte, trabalhando em parques ou pizzarias temáticas. Um dia, espero que minhas cortinas se abram novamente, que as luzes se acendam mais uma vez para iluminar os sonhos e as aspirações de uma comunidade ansiosa por se reconectar com sua herança artística e cultural. Minhas paredes podem carecer de melhorias, mas minhas memórias são ricas em beleza e significado. E é nelas que encontramos a verdadeira essência do que significa ser humano. Criar, celebrar e compartilhar as histórias que nos tornam quem somos. E Canela, meus amigos, sempre foi cheia de histórias, onde o coração da cidade pulsa ao ritmo eterno da arte e da cultura.